Nas duas últimas semanas do ano de 2021, a TV Globo exibiu a minissérie Passaporte para a Liberdade. A produção promete contar a história de Aracide Carvalho, que veio a ser Araci Guimarães Rosa. O roteiro mostra a história de uma funcionária do consulado de Hamburgo, na Alemanha, que supostamente teria concedido vistos ilegais para judeus alemães fugirem para o Brasil. Aracide Carvalho tem inclusive o título de justa entre as nações, ou seja, uma pessoa que não é judia e que teria arriscado a própria vida para ajudar judeus a se salvarem. Acontece que há algumas contestações sobre os mitos que foram criados ao redor da história do consulado de Hamburgo. Eu sou a Ana Clara Buchmann, mais conhecida como Malca, ativista comunitária de longa data, e esse é o E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel. E eu sou Nite Efraim, sou jornalista e fanática por futebol. Hoje já sabemos que temos um convidado que também é assim como eu, mas não é sobre isso que ele vai falar. Enfim, hoje a gente tem dois convidados. A nossa conversa não é exatamente só sobre a série, mas é mais do que isso. É sobre o que diz a história sobre Aracide Carvalho e o consulado de Hamburgo. Então, para conversar com a gente, estão aqui Fábio Koifman, ele é doutor em História e professor associado da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e torcedor do Fluminense. Então, Fábio, eu já vou te dar aqui as boas-vindas. Obrigada por estar com a gente. Eu que agradeço o convite, um prazer estar com vocês, especialmente com o Rubens. Bom, e como o Fábio adiantou, também estamos com o Rubens Glasberg, que é jornalista e escritor, autor do livro Os Indesejados, uma história de refugiados no tempo do nazismo. E para escrever sobre esse livro, o Rubens acompanhou de perto as políticas do Estado Novo da Europa em relação à imigração de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Rubens, bem-vindo. Olá, tudo bem? Eu queria só acrescentar uma coisa no currículo do Fábio. Tá? O Fábio, além de professor, certo? Ele é autor de livros importantes. O principal dos livros dele, certo? É O Quixote nas Trevas, O Embaixador Sousa Dantas e os Refugiados do Nazismo. Sousa Dantas é o segundo brasileiro que recebeu o título de justo. Ele escreveu também Imigrante Ideal, o Ministério da Justiça e a Entrada de Estrangeiros do Brasil. E, mais recentemente, ele publicou Raimundo Sousa Dantas, o primeiro embaixador brasileiro negro. E promete, para breve, um livro exatamente sobre esse caso do consulado de Hamburgo. Perfeito. Que bom que você já trouxe isso, porque isso tem tudo a ver com a nossa primeira pergunta de hoje, né? Eu vou refrescar a memória dos nossos ouvintes em relação ao que é ser um justo entre as nações, né? Você vê isso lá no Museu do Holocausto de Jerusalém, o Yad Vashem. Tem várias árvores pelo museu que são dedicadas a essas pessoas que não eram judias e que arriscaram a vida para ajudar a salvar vidas de judeus. A Aracide Carvalho, ela foi a primeira brasileira a receber esse título, e além dela, a única pessoa que recebeu também foi o Luiz Martins de Souza Dantas, que era embaixador na França e que também foi conhecido por dar esses vistos para os judeus fugirem. E esse é um título que, assim, é uma honra. Acho que outro caso que vocês vão lembrar sempre é o Oscar Schindler. Então, a lista de Schindler, para quem viu e não viu também, vale assistir. Bom, vocês acham que dá para dizer que Aracide Carvalho foi efetivamente uma dessas justas entre as nações? Vou começar com o Fábio hoje. Olha, tecnicamente, ela foi reconhecida em 1982. Né? O reconhecimento aconteceu. Existe a lei de ter arriscado a vida, está no site do próprio Yad Vashem, tem uma série de itens que são considerados para proceder com esse reconhecimento. Esse é um deles. Também ter ajudado um número significativo e tal. Ela foi reconhecida, isso é fato, isso não é discutível. Né? Mas acho que eu li a gente leu nas entrevistas que você tem dado, Fábio, sobre o assunto, aí você menciona que tem esse mito sobre ela ter arriscado a vida. Não é só sobre ter arriscado a vida. O mito ele é muito mais amplo. Né? O problema não, de modo geral, o historiador se depara com o que a memória aponta, o que se constrói com a memória, que se sedimenta como história e o que as evidências e a investigação científica verifica. Então, por exemplo, na sua fala você começou repetindo uma imprecisão que aparece muitas vezes, Araci Guimarães Rosa. Ela nunca foi Araci Guimarães Rosa, porque quando ela
ela casou-se, né, com Guimarães Rosa em segundas núpcias. Ele já era casado, tinha uma esposa, se separou dela, só que no Brasil, só no meados dos anos 70, que passou a ter divórcio. E ele faleceu em 67. Então, eles não puderam casar, eles casaram parece que no México, mas não puderam casar civilmente. Ela foi até o fim da vida Guimarães Moebius de Carvalho. Ela nunca foi Guimarães Rosa. Mas se você andar 200 metros aqui atrás, tem uma creche que o nome era assim Guimarães Rosa. Isso só estou te mostrando um detalhe. E esse movimento de aproximar o nome dela do importante escritor também tem relação com essa construção do mito, que o alvo, de certa maneira, da expectativa das pessoas de modo geral, da opinião pública, de alguma cultura, é que o próprio Guimarães Rosa tivesse feito, como um dos maiores escritores do Brasil, que ele mesmo tivesse tido esse protagonismo em termos de salvação de judeus. E, na verdade, o mito até começou dirigido a ele, mas, com o passar do tempo, acabou depositado nela. Quanto à série, eu não vou poder opinar em relação à série, porque eu não estou assistindo a série. Durante muitos anos, eu tive contato com as diferentes versões, né, e sempre me chamou a atenção que quem elaborava os detalhes, né, coisas curiosas, não tinha a menor ideia de como é que era o procedimento da concessão do visto, a época que estava, em 39, etc. Então, eu fiquei saturado dessas construções, é até interessante, mas já chega um ponto que eu não quero nem mais ouvir, porque elas me deram muito trabalho nos últimos 10 anos, que uma coisa quando você escreve sobre algum assunto que ninguém conhece, você vai de carro do Rio de Janeiro para São Paulo. Agora, se alguém já tem toda uma história, um monte de detalhes que não tem consistência, você tem que fazer uma volta muito maior. Você tem que ir para Salvador para depois ir para São Paulo, para você constatar cada uma das questões. Óbvio que você não precisa constatar tudo. Por exemplo, a ideia de que ela estaria contrariando ordem, alguém no consulado de Hamburgo estaria contrariando ordens dos nazistas, isso não precisa verificar, porque quem fala uma coisa dessa não conhece minimamente a história do Holocausto, a história como se deu o processo e os diferentes timings, né? Nesse momento que os vistos são atribuídos, os alemães queriam muito que os judeus fossem embora. Então, você atribuir risco a alguém que concede visto, nada, poderia até ganhar uma medalha lá por parte dos nazistas. A partir de outubro de 1941, não. Aí você já tem uma outra situação. Mas é muito difícil falar sobre esse assunto, porque a quantidade de imprecisões é tão grande, né? E aí vou jogar então para o Rubens, né? Eu assisti a série e tá, para quem quiser assistir, acho que é importante se informar, saber exatamente, ir pelas versões da história, ler as entrevistas, mas a série em si, como produção audiovisual, eu achei muito bem feita. Até vamos chegar um pouco mais nesse ponto sobre relevância de produções audiovisuais nacionais sobre o Holocausto, mas antes queria jogar um pouco para o Rubens, justamente sobre essa parte que o Fábio estava falando, que na série dá a entender que a Aracy era uma funcionária do consulado que enganava o cônsul para conseguir esses vistos. E o que a gente tem visto, né, lido, como o Fábio falou, ele e outro historiador, o Rui Afonso, contestam essa versão, que o que mais se queria mesmo na Alemanha era que os judeus fossem embora. Dá para saber, então, o que de fato aconteceu e como é que, talvez, vocês, estudando toda essa questão do Holocausto, veem que esse mito foi construído, né? No caso de você construir, a memória é uma coisa... Primeiro, a memória das pessoas é seletiva, né? Muitas vezes as pessoas se enganam, têm percepções equivocadas, certo? De fatos, enfim. E no caso específico, que envolve diplomatas e ambientes consulares, como o caso aí de Hamburgo, você tem os historiadores, né? Como o Fábio, certo? Dispõe de outras fontes, certo? Especialmente a correspondência ministerial. No caso do Fábio, ele foi muito além da correspondência do Itamaraty e do arquivo histórico do Itamaraty. E a quantidade de fontes que ele consultou é imensa. Ele estudou a lista de todos os navios que aportaram aqui da Europa na ocasião e conhece passageiro por passageiro. Nessas listas está indicado como é que é cada um dos passageiros, em que classe que ele veio para o Brasil, onde que ele tirou o visto dele, qual é o tipo de visto que ele tinha, certo? Então,
o que eu quero ressaltar aqui no caso, que é muito importante nessa pesquisa histórica, é não se basear apenas em memória. Muito mais no caso aí, muitas dessas memórias, especialmente que eu vi na série, na televisão, são memórias e memórias, certo? Porque são filhos, netos das pessoas que vieram para o Brasil, tá? Então, o que o Fábio, juntamente com o Rui Afonso, queria destacar que o Rui Afonso é um luso-canadense, né? Ele é, Fábio. Ele fez uma biografia do Aristides de Sousa Mendes, que é outro justo. É o cônsul português em Bordeaux, na época também, na mesma época do Sousa Dantas, na época da invasão da França, e que esse salvou centenas de pessoas. A conta é difícil de se fazer. Tem gente que fala em milhares, eu não sei se chega a isso, mas ele também é considerado um justo entre as nações e foi perseguido pelo Salazar até o fim da vida. Certo? Foi muito... foi punido, né? E a mesma coisa, de certa forma, aconteceu aqui com o Sousa Dantas, certo? Quanto qual, que esse realmente deu vistos ilegais. Tá? Ele cometeu ilegalidades para salvar a gente. Certo? Ele achou uma brecha que era possível dar vistos diplomáticos. Vistos diplomáticos era para diplomatas, famílias de diplomatas, estrangeiros, para pessoas famosas, para cientistas, enfim, para o que hoje se chamaria de famosos, aí. Não esses famosos do BBB, da televisão, mas pessoas de renome. E ele usou isso e deu isso para qualquer um, certo? Meus pais, meus avós paternos e minha mãe vieram para cá com um desses vistos diplomáticos. Mais que isso, ele foi proibido de dar os vistos. Aí, para driblar isso de novo, ele deu vistos, ele predatou os vistos, ou seja, anteriores à data da proibição. Os meus avós e minha mãe, comprovadamente, eles têm um visto desses. Isso eu descobri pela documentação do Fábio. Eles são um desses casos, foram um dos últimos vistos que ele conseguiu. Tá? Ele deu esses vistos em fim de dezembro e ele datou esses vistos de novembro, uma data de novembro anterior a quando o Sousa foi proibido. Então, o que eu ressalto no trabalho do Rui Afonso e do Fábio é a primeira seriedade dos processos, o conceito. Eu vi uma entrevista de um diretor da Globo dizendo que eles faziam era uma piada. O mínimo que eu diria é que uma leviandade, certo? Para não dizer que é uma arrogância, toda arrogância vem acompanhada de ignorância. O que eu queria ressaltar é que os dados, as fontes, os dados, consultada a correspondência que ele deve ter consultado do consulado de Hamburgo e outras fontes que ele deve ter levantado, nada indica que esses vistos foram ilegais. Havia no governo Estado Novo, ele tinha definido em 37, primeiro através de um decreto, 37, depois através especialmente de circulares, tinha definido as políticas da imigração no Brasil, que ficou a cargo inclusive de um órgão interministerial, né? A Comissão de Imigração e Colonização, que cuidava desse assunto. Então, ele pesquisou todas essas coisas. E passa a palavra para o Fábio, para que ele diga, primeiro, se houve, que tipo de vistos vieram todas essas pessoas que vieram de Hamburgo, especialmente nessa fase que é dos 3 primeiros meses de 39,
que é onde teria sido dado o grosso desses vistos. Deixa eu puxar um pouquinho, a gente está falando desses vistos, né? Um caso que a gente fala muito, até acho que, Fábio, se você puder trazer um pouco mais dessa história, né? Acho que a gente falava da ditadura de Getúlio Vargas, que foi uma ditadura que inicialmente ficou bem em cima do muro, né, em relação à Segunda Guerra Mundial, e em relação ao regime de Hitler, e o caso que ficou muito conhecido foi quando o Vargas deportou a Olga Benário para a Alemanha, né, em 1936. Ainda antes do segundo governo, ela morreu num campo de concentração de Bernburg, e aí ficou essa história conhecida, que inclusive virou uma produção audiovisual, né, no Brasil. Queria entender o quão simbólica é essa história para a política do Estado Novo em relação à chegada de judeus da Europa. Olha, vocês já estavam num assunto complicado, que é Hamburgo. Agora e Araci. Agora vocês vão para Olga, mais complicado ainda. Considerando a linha um pouco à esquerda, eu posso dizer coisas que não vão agradar muito. Olha só, quer dizer, eu nunca estudei mais profundamente o caso da Olga, né? Mas, essencialmente, ela foi deportada não por ser judia, mas por ter uma ligação direta com o partido. E o que, sim, isso é uma constatação que qualquer pessoa de esquerda ou direita tenha pesquisado os arquivos, né? Como o Henrique Sammet, que é um grande historiador que pesquisa os arquivos, por conta não só da Olga, mas da quantidade de judeus, alguns estrangeiros envolvidos com o movimento de 1935, a coisa ficou pior para os judeus, né? Ele, mesmo que isso teve na época do filme, eu falei alguma coisa, escrevi até no jornal, né, da ASA, o pessoal ficou ofendido, mas é fácil de constatar isso, que independente do quanto essas pessoas tivessem identificação com o judaísmo, ou se considerassem mais alguma coisa ou menos alguma coisa, que o Michel German, que diz que tem os comunistas judeus e os judeus comunistas, e aquelas coisas clássicas dos judeus são bem complicadas, mas a coisa ficou muito pior dos judeus, que além de todos os estereótipos que já existiam, foi ainda somado esse de comunista. Mas eu queria falar algumas coisas em relação ao que o Rubens falou. Eu não conheci o Rubens, né? Ele me procurou, assim como, eu nem sei, eu falo que é o meu ticuno lá, né? Muita gente do mundo inteiro me procura para achar família, parente, saber onde é que estava o avô, aquelas coisas. E eu faço esse trabalho gratuitamente, eu gosto de ajudar, eu acho que é uma obrigação. E diferente de muita gente, o Rubens ele não se acomodou com a história que ele ouviu, né? Porque a memória, dentro da própria estudo de história, tem uma metodologia muito especial em relação à memória. Tem historiador que nem usa isso como fonte, tem alguns historiadores mais para o lado da antropologia que diz que é intocável a memória, você não pode questionar, você não pode... você tem que reproduzir exatamente como falou e não importa se ela é fiel aos acontecimentos. Eu sou do grupo que está no meio desse caminho. Como eu normalmente pesquiso assuntos que ninguém nunca estudou, eu não abro mão de nenhuma fonte. E muitas vezes a memória me ajudou a encontrar coisas, me direcionou ao caminho que não teria conseguido por meio só da documentação. Mas o Rubens é um exemplo raro, porque já conversei com muita gente, e não raro as pessoas ficam ofendidas quando você corrige, explica, olha, não foi assim, não pode ter vindo em 1915, porque estava no meio da Segunda Guerra Mundial, ou não foi o último navio. Quer dizer, tem algumas histórias que são recorrentes, que ia para a Argentina, desceu quando viu o porto do Rio de Janeiro, ou que, sei lá, saiu no último trem, no último navio da Alemanha. Tem algumas histórias que são sempre recorrentes. E como é que funciona a memória? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu entrevistei muita gente, né? Sei lá. E aí, porque, como o Rubens falou, eu fui encontrando, procurava as pessoas, e eu percebi o seguinte, que algumas pessoas, que eu ainda estava aprendendo isso, elas, primeiro que o depoente quer muito contemplar a sua expectativa. Você está na casa dele, em frente a ele quer contar uma história que você quer ouvir. E eu observei primeiro que gente que eu entrevistei ao longo do tempo, ou conversei ao longo do tempo, foi incorporando coisas que eu disse para elas. E também coisas que eu publiquei em livro, coisas que elas não sabiam antes de terem lido, mas essas pessoas passam pelo polígrafo, quer dizer, aquele detetor de mentiras. Eles assimilam como memória. Memória não é uma coisa maldosa. Essa história toda da Silvia, outro dia eu falei até para o camarada da BBC, não tem uma maldade aí, não tem
um dolo negativo. A gente até pode falar sobre isso, por que as pessoas criaram isso. Não é uma conspiração, né? As coisas vão acontecendo dentro de algumas vontades, algumas demandas, e são legítimas e memórias positivas. Mas, em relação a, por exemplo, essa questão do que eu escrevi ser incorporado como memória. Outro dia eu ouvi um depoimento, uma entrevista da principal historiadora, né, que escreveu sobre a Aracy, né, o livro Justa, ela disse, acho que o diretor também disse, que Aracy deu centenas de vistos. Não deu, mas conseguiu, providenciou, que nem se pode saber quantos, porque ela nunca fez registro disso, eram ilegais. Isso aí está no meu livro, eu que escrevi isso. Quem fez isso foi o Sousa Dantas. Sousa Dantas, eu cheguei à conta de 500 vistos, porque como o Rubens falou, eu fui estudando todas as listas de passageiros, né, e procurando documentação quando a lista não me dizia individual. E eu cheguei à conclusão que ele não tinha a menor ideia, antes botava a data errada, então ele fez isso, porque ele deu um tipo de visto que não precisava providenciar uma ficha consular, ele depois os últimos dias de dezembro de 1938, tinha que fazer uma ficha consular, cada visto emitido. O Sousa Dantas, quando tem que fazer coisa nenhuma, ele simplesmente dava um visto diplomático e dizia que não tinha serviço consular, tem uma série de detalhes. Mas ele não tem controle sobre isso e nunca informou o Itamaraty, porque não tinha como informar. E muita gente nunca chegou no Brasil. Eu encontrei um documento do FBI trocando mensagens lá com o Ministério das Relações Exteriores deles, dizendo que vistos que são esses, completamente estranhos. Aí o pessoal do Ministério das Exteriores, não, o Sousa Dantas deu para muita gente de bom coração, assim, isso cada coisa que você vai cotejando, vai procurando, você vai confirmando aquilo que você procurou. Por que eu estou dizendo que essas pessoas, tanto a autora como os diretores da Globo, eles leram no meu livro, alguém repetiu para eles no meu livro? Porque rigorosamente nenhuma pessoa, que recebeu um visto em Hamburgo, nunca apareceu nenhuma pessoa, que eu não encontrasse a ficha consular e o nome dela numa lista de judeus que receberam visto. Então, só isso. Por que eu comecei? Então, era tudo documentado. Tudo documentado. Olha só, por que eu tenho o Brasil deixava essas pessoas entrarem sem... Com certeza. Porque é um tempo, como eu disse para vocês, as pessoas confundem Alemanha, Hamburgo, 1942, com Hamburgo, 1939. O processo é outro, quando os judeus passam a não poder mais sair. Antes da solução final, né? 42 exatamente, a solução final. Exatamente, isso está no artigo que a gente publicou. A solução final ela é tirada em fins de 1941, início de 1942. O Holocausto, quer dizer, tem gente que diz que o Holocausto não é sinônimo de genocídio, mas o genocídio começou no segundo semestre de 1941 com aqueles Einsatzkommando, aqueles camaradas que foram entrando com a invasão, a Operação Barbarossa, foram matando indiscriminadamente pessoas, especialmente judeus. Mas vamos voltar para Aracy. Acontece o seguinte, as pessoas dizem coisas porque dá até pena. Por exemplo, esse diretor falou que era palhaçada, nem sei o que ele falou. A minha resposta é a seguinte, o que queria dizer? Estava uma semana antes da estreia da Globo, botaram um dinheirão, investiram as fichas. O problema deles não é que eles embarcaram numa furada, o problema deles é que eles tinham que ter feito uma série totalmente ficcional, que não tinha nenhum problema, baseado em alguma coisa. Isso acontece bastante, na verdade, né? Isso é super comum. E a série é muito bem feita, deu para ver que foi colocado muito dinheiro. Os artistas são bons, a Globo é muito boa nisso. Acontece que eles tinham que ter feito. O pessoal da produção me procurou várias vezes, sempre, porque todas as pessoas começam a ir em arquivos, falar com especialistas, todo mundo acaba caindo em mim, porque eu sou o cara que estuda esse negócio há anos, mais de 20 anos. Então, o cara do Arquivo Nacional me telefona para perguntar alguma coisa, Itamaraty pergunta. Então, o pessoal da série, eu conversei 1h e pouco com uma das redatoras da série. Eu falei, a senhora está ligando para a pessoa errada. Eu expliquei para ela, contei até muita coisa para ela. E outras tantas pessoas queriam saber se tinha algum documento lá na Alemanha que comprovasse que ela era diplomata. Me telefonaram para perguntar. Aí eu falei, ela não tinha, porque ela não era diplomata, ela era uma contratada local. Isso é repetido na série muitas vezes. Sabe? Bom, não vou entrar no cartão de visita. Eu queria mudar um pouco de personagem. Queria falar sobre o João Guimarães Rosa nessa história toda. Ele era o cônsul adjunto no consulado de Hamburgo, interpretado... A gente não falou, mas a Aracy é interpretada pela Sophie Charlotte na série. Eu vi a Charlotte. E o João Guimarães Rosa interpretado pelo Rodrigo Lombardi, que está ótimo e dubla ele mesmo. É meio confuso, mas tudo bem. Na interpretação, na série, ele chega na Alemanha e ele fica muito chocado com a situação toda. Tudo é uma surpresa, ele vê placas falando, aqui não é permitido judeus e tudo mais.
Eu queria saber um pouco do Rubens, que embarcou nessa história, e também é a história do seu pai, né? Se isso faz sentido. Em 1938, no Brasil, no resto do mundo, não dava ainda para saber o que estava acontecendo na Alemanha naquele momento? Bom, primeiro, sobre a série, eu concordo com você, é uma produção fantástica. Aliás, investiram um bom dinheiro, não é só da Globo, a produção internacional é com a Sony. E é uma tremenda de uma produção, atores de primeira linha, são atores da Globo e atores estrangeiros também, bons, que o Fábio falou. Quer dizer, se eles dissessem que isso é uma ficção, tudo bem, mas eles dizem que é baseado em fatos reais e o que acaba acontecendo com o roteiro em função disso, e aí é que vai apesar dos atores serem, eles acabam sendo caricatos. É isso que você falou, né? Ele chegou lá e disse, pô, estão oprimindo os judeus, ele vira caricato, né? Então, fica uma coisa meio assim, é uma coisa que vou revelar aqui para os ouvintes, eu tenho uma certa especialidade em imitar dubladores, então fica uma coisa meio assim na série. Oh, meu Deus, eu não tinha ideia sobre o que estava acontecendo na Alemanha. Todos os judeus estão sofrendo, e aí você fica... É meio estranho mesmo essa parte. Quê? Como? Exatamente, é meio bizarro. Não, e mesmo os nazistas também, afora as cenas reais, certo? Os nazistas também são caricatos, certo? Se você for... Enfim, filme... Eu acho que é muito dinheiro, certo? Com um roteiro que eles deveriam ter cuidado. Mas uma coisa importante, quer dizer, eu não vi, não posso dizer isso, mas são algumas coisas a observar. Hitler foi eleito em 1933, as leis de Nuremberg são de 1935, e a Noite de Cristais é de novembro de 1938. Então, há um crescente na opressão, né? Já na Noite de Cristais já matam pessoas, prendem 30 mil pessoas, quer dizer, já tem tudo uma repressão. Mas uma coisa em relação ao Guimarães Rosa, que de fato, ela não, mas ele foi monitorado pela serviço secreto, alguma coisa de informações nazistas, e ele era a pessoa que escrevia coisas, fazia caricatura em casa, sei lá. Isso aparece na série. E ele teve uma reclamação dele, isso é verdade. Mas o que acontece, olha, se vocês mesmos reproduziram algo que talvez não é toda historiografia que pensa assim, imaginar que os americanófilos eram filosemitas, sensíveis sensíveis ao drama dos refugiados judeus perseguidos. E os germanófilos seriam aqueles algozes, quer dizer, todo mundo que era antissemita no governo seria simpático da Alemanha. Eu posso dizer o seguinte, isso não corresponde à realidade. Isso é um esquema que fica fácil para compreender as pessoas, mas tinha de tudo um pouco. Um cônsul que era germanófilo deu bastante visto, por exemplo, né? E essa questão do Vargas flertando, a política que chamam de diplomacia pendular, né? A gente sabe, isso é algo que comete, inclusive, historiadores, tomar cuidado com os anacronismos, né? Porque a gente sabe o que aconteceu depois. O Holocausto aconteceu depois de 41, 42, começam a matar industrialmente judeus. Em 1938 não sabia disso ainda, em 1937. E o Vargas, o que ele fez foi manter o Brasil sem inclinar nem para o lado, teoricamente, sem inclinar nem para um lado nem para o outro, para conseguir as coisas que ele queria, termos comerciais, e especialmente o projeto principal dele, que é a instalação da siderúrgica. Não, mas é a Vargas. Isso também tem que olhar com um pouco mais de atenção em relação a isso. A política migratória, da minha perspectiva, ela não foi assim dessa maneira por influência do nazismo. Ao contrário. A principal influência do Brasil na política migratória foi dos Estados Unidos. A gente estava imitando o Immigration Act, toda a política migratória com inspiração eugenista que os americanos e as universidades todas, MIT, Boston, aquelas coisas mais conhecidas, todos tinham um laboratório de eugenia. A política imigratória nossa, com branqueamento, bom, mas isso é outro papo, mas com uma perspectiva de um projeto de branqueamento, é de influência norte-americana. Os militares tinham simpatia pela eficiência da máquina de guerra alemã, que é uma outra coisa também, não é exatamente simpatia. E tinha gente que era simpático realmente ao eixo, aos regimes fascistas. Mas essa questão, quer dizer, é importante dizer, quer dizer, eu acabei não complementando, que o problema, quer dizer, aí eu quero defender um pouquinho o Yad Vashem, né, que eu não quero terminar essa nossa quando você fala do Yad Vashem. O Yad Vashem, que o pessoal fala o Estado de Israel, não, é o Yad Vashem, Museu do Holocausto. Eles têm uma comissão
a partir dos anos 50, né, eram poucas pessoas reconhecidas, que a maioria, sei lá quantos mil, é justo entre as nações, são pessoas que esconderam gente no sótão, no porão, ajudaram a passar a fronteira, uma série de ações que não deixa rastro nenhum, não tem rastro. Como é que você sabe que o camarada ajudou uma família inteira a esconder? Essa família vai contar. A única fonte possível para uma pessoa dessa é o depoimento. E é esse camarada, porque não tem outra fonte. E é difícil, acho impossível alguém testemunhar nesse sentido por alguém que efetivamente não tenha feito alguma coisa. Mas eu queria compartilhar uma experiência sobre isso. Quando eu me formei na faculdade, o meu trabalho final de conclusão de curso foi uma série de podcasts com sobreviventes do Holocausto. Faz tempo já, 2016. E um dos sobreviventes, avô de uma amiga muito querida, foi salvo por Schindler. E foi muito difícil também reconectar os pedaços daquela história, porque ele já era muito idoso, ele veio a falecer pouquíssimos meses depois que a gente o entrevistou. Acho que ele era o único, talvez o único brasileiro que estava vivo ainda naquela época que foi salvo por Schindler. Joseph Freyhoff, não sei se vocês têm acesso à história dele, mas era muito difícil também porque a memória de uma pessoa que passa por um trauma desse tamanho, ela acaba muito afetada por uma questão emocional também. Talvez a pessoa ela se dispõe a contar, mas ela não queira reviver aquilo tão profundamente. E aí o que ela passa para a família acaba sendo passado de outra forma, e aí a família reconta. Então, eu acho que esse também é um grande dilema. Acho que o Rubens deve ter enfrentado, como ele já comentou um pouco, né? Mas essa mistura entre a memória e a historiografia, ela é um desafio na hora de você falar sobre qualquer evento histórico, né? E ainda mais a gente vai vendo isso muito de perto, porque cada dia mais a gente está perdendo sobreviventes e a gente vai perdendo a geração que conta a história e ficando com esse gap, né? De pessoas da família recontando a história. E as pessoas que passaram pelo Holocausto, o Fábio ressalta isso, inclusive no meu livro, eu coloco isso, que eu senti isso também na minha família. Meu avô deve ter passado por humilhações, eles espancavam os judeus da rua, a família ficou... Minha avó e minha mãe não saíam na rua, só ele que ia até a fábrica dele, onde estava sendo arianizada, passada por um alemão ali, e tinha um gerente do qual ele tinha que prestar coisa. Ele deve ter sido muito humilhado. Ele nunca me falou disso. As pessoas não falam tudo, certo? Então, tem gente que fala e tem gente que nunca falou, morreu sem falar. Tem gente que não quer nem ouvir falar disso. Isso aconteceu bastante e o Fábio tem muita experiência disso, porque ele entrevistou muitos. Gente traumatizada, esse trauma de ter conseguido fugir e tal da Alemanha, ninguém vai chegar, isso em relação aos seus adantes, ninguém ia chegar aqui depois de 10 anos, 20 anos e dizer, olha, eu cheguei aqui com visto irregular, eu nunca fui diplomata, ou o pai do Rubens, eu sempre fui judeu, mas eu tenho visto do Vaticano aqui. Ninguém faz uma coisa dessa. O medo no abandono, não tem tanta segurança. Isso por um lado. Por outro lado, coisas que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, as pessoas são muito agradecidas ao Brasil, muito. Assim, tem não, esse país que me aceitou, eu podia andar na rua, aquela coisa toda. Então, ela de jeito nenhum quer depor em relação ao assunto que ela acha que vai ser ruim para os brasileiros de um modo geral. Isso explica também os vistos de Hamburgo e por que pouca gente fala sobre eles. Né? Imagina, eu já ouvi de duas senhoras, falando, não, eu não queria falar sobre isso, afinal, o Guimarães Rosa, a esposa do Guimarães Rosa, era uma das pessoas os maiores escritores desse país. Como é que eu vou ser muito mal agradecida se falar alguma coisa em relação a isso? E em relação também a Hamburgo, né, que, voltando para a pauta, mas as pessoas iam para a embaixada, para o consulado, conseguiam visto. A Araci era uma pessoa que ia receber eles com carinho, com atenção, educada, era atenciosa. E para eles, quando vinha de volta o passaporte, foi ela que conseguiu. Essa história, eu estava começando a explicar, essa história de que enganou o cônsul. Gente, o cônsul que desse um visto irregular respondia inquérito administrativo. O Souza Dantas respondeu inquérito administrativo. Outros responderam inquérito administrativo. É claro que não podia dar um visto irregular. Os vistos eram regulares. Aí você pode dizer, teve boa vontade? Sim, tem, mas isso eu mostrei no artigo que a gente publicou. Se você vai dizer que aconteceu alguma coisa excepcional em Hamburgo, vamos procurar então o camarada de Antuérpia, porque ele deu
3 vezes o número de vistos, que eles dizem que é o temporário, né? 3 vezes o número, 200 e não sei quantos, em Hamburgo foram 90, né? Muito mais. Aí alguém pode dizer, não, mas esses não eram alemães. Eram alemães judeus, a mesma coisa. A mesma coisa. E também em Marsella. O problema todo dessa história do Araci, essa questão, como vocês nem precisam explicar para nenhum de vocês três, mas envolve expectativa das pessoas todas. Que essa instituição que o Yad Vashem criou com base de uma lei, né, israelense, mas foi criado pelo Yad Vashem de homenagear um negócio muito legal, porque a grande, imensa maioria das pessoas não fez absolutamente nada e todo mundo morreu. Né? 6 milhões de pessoas morreram. Então, é uma instituição, uma forma de homenagem muito bonita e muito importante. Tem gente que me pergunta, então, para que você está escrevendo sobre isso? O problema é que eu não estou escrevendo só sobre Hamburgo, eu estou escrevendo sobre Marsella, sobre Antuérpia, sobre outros lugares também. Eu estudo entrada de estrangeiros no Brasil. Aí, quando você fala assim, não, essa pessoa entrou, saíram pessoas de lá de Hamburgo e ninguém nem tem ideia do número dessas pessoas. Eu conheço todos os prontuários. Cada uma dessas pessoas, quando chegou no Brasil, com a fichinha que eu falei para vocês, abriram um prontuário de estrangeiros, eu conheço os prontuários. Também falavam na série do Jota, né? Não sei se na série, mas naqueles coisas que a gente recebia pela internet, que ela conseguiu o passaporte sem o Jota, ou que escondeu a condição. Que um amigo Jota da que polícia, identificava que era um passaporte de judeu. É de judeu. Isso também é uma lei de 38 que começa a ser obrigatória. Eu peguei vários passaportes. E Sara Israel também. É Israel e Sara no nome, né, também, depende dos nomes, tinha os nomes. Eu peguei vários passaportes, encontrei os passaportes, né, no Arquivo Nacional, todos com J. E mesmo que não tivessem J, alguns que eu não sabia, que eu não encontrei o passaporte, como eu disse para vocês, eles mandaram a lista. E na época eu era obrigado a dizer assim, esses aqui são alemães, esses aqui são semitas. Eu botei no documento, no artigo, dizendo só, esses aqui, alguns que eu nem sabia que eram judeus, o cônsul me disse que eram judeus. E eles sabiam porque a documentação dizia isso. Ninguém que recebeu um visto em Hamburgo não foi devidamente identificado, e o governo brasileiro sabia disso. E eles não foram chamados a atenção, não sofreram inquérito. Essa é uma parte da história. Eu comecei por ela porque ela é mais fácil. Agora estou escrevendo como é que foi criado o mito. Né, já tem 20 páginas, estou escrevendo, eu e o Rui, né, entre o Canadá, agora ele está na França. Essas são partes mais simples. Agora, a essência da coisa, né, o que acontecia dentro do consulado, isso é pior, essa é a parte pior do trabalho. Né? É chato, isso não é muito legal. Mas a gente está contando como é que começou. Existia uma expectativa por parte de muita gente que tivesse um sul-americano, não tinha ainda sul-americano, latino-americano, como um justo entre as nações. E aí, por conta disso, pela pressão, pelo movimento que se fez, acabaram reconhecendo Araci. O Guimarães Rosa não é reconhecido, né? E não aconteceu com ele, quer dizer, não tem o que se dizer. O problema, eu acho, minha questão em relação a isso, é que se não tivessem reconhecido, não tivessem feito uma história de heroicizar o personagem, não importa, né? É mais um que está ali na história. O problema é que ela virou uma referência e a quantidade de informação que é dada chama atenção pela inconsistência histórica, do ponto de vista histórico. Aí acho que fica assim, meu gancho para a nossa última pergunta, porque a gente está estourando de tempo, né? A gente tem agora, então, essa produção cinematográfica que é de uma alta qualidade, mas que ela está aí numa história que é um pouco contestada, uma história que fica um pouco controversa. É ainda importante a gente ter esse tipo de produção dentro da TV aberta nacional? Qual que é a importância da gente colocar essa temática dentro da Globo? Vou começar com o Rubens. Eu acho que a Globo escolheu isso porque a Globo agora partiu para streaming, né? Então, esse é um produto para o mercado internacional. Tá? Então, a Globo buscou um tema universal, porque a Globo, a especialidade dela é fazer conteúdo nacional. Ela conseguiu uma história que mistura um pouco de conteúdo nacional com um tema universal e que tem demanda por informação por isso. Então, acho que um caso específico foi isso. Tá? Então, é um tema que vai ser distribuído internacionalmente pela Sony também. Inclusive, era em inglês, né? A série é dublada. Originalmente era em inglês. Então,
É isso, mas o que eu queria chamar a atenção aqui ainda, coisa que nós não falamos aqui, que eu vejo que o Fábio tem muita resistência em falar isso, porque aí tem coisas esquisitas. Primeiro, havia 3 tipos de pode explicar melhor isso, né? E o visto que mais saía lá era um visto para turista, que era permitido, que era feito aqui no Brasil, a pessoa tinha passagem de ida e volta e tinha um visto de turista para cá, para alguém que viesse fazer negócios, ou viajar com a família, férias. Então, aceitava-se o visto de turista. E esse visto interessava, em primeiro lugar, as companhias de navegação. No caso, ali, a maior companhia que teria aqui no Brasil é a Hamburg Süd. E para essas companhias era interessante, primeiro, que vendessem passagens caras, em primeira classe. E segundo, vendiam passagens, era obrigatório, vendiam passagem de ida e volta, senão o Brasil não aceitaria. E eles vendiam essas passagens sabendo que as pessoas só iam, não mais voltar. E então eles tinham muito interesse, as companhias tinham interesse nisso. E aí a coisa começa a ficar estranha, porque muitas vezes o que começou, a coisa que as pessoas iam e compravam a primeira passagem. E depois a própria companhia, durante um tempo, depois isso mudou, mas até acho que início de 39, a própria companhia que providenciava a documentação, ajudava a providenciar a documentação junto ao consulado. E aí, obviamente, eles procuravam ter facilidades do consulado. Não sei como é que isso funcionava, mas é uma coisa esquisita. Então, esse é um ponto que, inclusive, veja bem, esse cônsul, o Joaquim Antônio Souza Ribeiro, era abertamente nazista, escondia isso. E ele assinou todos esses vistos, especialmente esses vistos de turista. Ele assinava. Ele poderia ter em geral, quem comprava isso em primeira classe era a gente que requeria um outro tipo de visto no Brasil, que era a vida capitalista. Você faria um depósito no Banco do Brasil, certo? Em geral, a gente tinha dinheiro no exterior, porque não podia sair com dinheiro para Alemanha, tinha dinheiro fora, transferia para uma conta do Banco do Brasil, né? E aí recebia um visto de capitalista, podia emigrar. E esse cônsul poderia ter dado esses vistos, mas ele dava de turismo, tá? O cara que pagava passagem de ida e volta na primeira classe, não voltava. Vou voltar aqui para o Fábio. Fábio, tem algo de educativo, né, em a gente colocar esse tipo de conteúdo na televisão aberta? Como que você se sente em relação a trazer essa temática para a TV Globo? Olha só, eu acho que é muito bom que a série... Olha só, que mundo que a gente está? A gente está num mundo de negacionistas, né? Revisionistas, negacionistas. As pessoas dizem que não aconteceu o Holocausto. Então, a gente está num patamar, né? Como diriam os flamenguistas, está em outro patamar está num patamar a discussão. Eu não vou discutir com o pessoal da série, que meu debate é com a historiografia, né? Com historiadores, não com o diretor. O diretor... nem sei, não importa a opinião dele sobre o meu trabalho, mas historiografia, sim, a gente debate em artigos, né, tipo, publicado em revista indexada, acadêmica, etc. Mas é muito bom que a Globo se interesse, ou que a grande mídia se interesse por produzir informação sobre o Holocausto, se educa, isso é muito bom, sobre esse aspecto não tem nenhum inconveniente. O que é ruim, nesse caso, é que eu percebi que estava entrando num tema que logo, em alguns anos, acabar o trabalho, ia ficar mal para eles. E aí, por questões exclusivamente por minha consciência, eu avisei eles. Isso eu avisei. Eu entrei em contato com pessoas que eu conhecia, né? E saiu uma nota em 2018, logo que alguém falou que estão estudando para fazer uma série sobre Araci. Eu avisei, a Patrícia Kogut publicou no Globo, está registrado lá na coluna dela, que eu estou dizendo que isso é um mito, que é melhor não entrar nessa roubada. Eu acho que saiu no jornal. E depois todas as pessoas que me ligaram. E eles insistiram, eles quiseram insistir nessa história. Aí tem uma série de questões, né? Por que insistir? Mas eu acho que, mesmo assim, né, eu só lamento que isso vai acabar ficando um pouco ruim por não ser uma história verídica. Mas são várias histórias ligadas ao Holocausto que não são verídicas. Não sei se vocês conhecem a história
acho que do Menino da Maçã. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Um camarada escreveu um livro de memórias que dizia que a menina estava no campo de concentração e todo dia vinha um menino e levava uma maçã para ela. Eles se conheceram dava maçã, eles se conheceram, depois eles casaram, uma história completa, já estavam para fazer um filme e descobriram que era tudo mentira. Essas criações baseadas no que gostaria que o mundo fosse, não é? Elas são relativamente comuns. Sobre o Holocausto tem outras histórias assim, que se descobriu depois, mais tarde, que eram coisas que não eram verdade. Né? Aí tem que vai para o terreno da psicologia, da antropologia, sei lá mais o quê. Não é o terreno. Eu sou um historiador rápido de arquivo, eu sou limitado intelectualmente, né? Minha inteligência é limitada, por isso que eu trabalho muito. Ele falou de ficar lendo cada um desses processos, cada uma das listas, eu compenso outras limitações minhas trabalhando assim. Mas, para quem tem muita cultura, muita inteligência, ele tem que estudar esses casos, porque que inventa, não especificamente era assim, porque eu já até estou mapeando, mas por que alguém cria do nada essa história da maçã e outras histórias assim. Mas eu acho que ainda assim é muito legal que a Globo faça a série, né? Que fale sobre o Holocausto, no momento que a gente está, que é uma confusão generalizada, gente dizendo que o nazismo é de esquerda, e coisas assim estranhas, né? Quer dizer, assim como a vacina e outras coisas não são calçadas pela ciência, pelo método científico e tal, a história também é vítima disso, né? Tem gente que quer falar sobre a história e fala qualquer coisa, né? E a diferença da história para uma coisa inventada é que você tem compromisso de aplicar a metodologia, de pesquisar com honestidade intelectual também, né? Então, eu acho que de certa maneira a história da Aracy, por parte da historiografia, porque as coisas que eu e o Rui constatamos, qualquer pessoa que estudou a documentação, nem precisa ir com a gente no Arquivo Nacional, Arquivo Itamaraty, vai lá no Arquivo da Aracy e lê aquela documentação, até lê o livro das Punta em 500 páginas e se dedica pouco a esse assunto específico, já percebe coisas estranhas. Agora, indo ao arquivo, com certeza encontrou coisas estranhas. E aí a pessoa fica tão envolvida e tão comprometida com a história que ela tem que revelar, que ela não abre mão e acabou dando uma série. Quando eu estava escrevendo sobre o Souza Dantas, esse embaixador, chegou uma hora que eu tinha que afastar 9 meses do trabalho, era a minha dissertação de mestrado, estava sem dinheiro para pagar plano de saúde, duro, e aí o pessoal falou, você não procura a comunidade para te manter 3 meses para você poder acabar o trabalho. Eu falei, não, porque se eu vou procurar alguém na comunidade, eu vou ter necessariamente, as minhas conclusões vão estar vinculadas à expectativa da comunidade. E se eu achasse alguma coisa que não era exatamente isso que a expectativa da comunidade, que se eu encontrasse um esqueleto no armário, a minha independência, a honestidade intelectual, a independência como historiador, ficaria comprometido. Eu não sei se foi o caso dessas pessoas que até hoje, que são poucas pessoas que estudaram, né? O cara, assim, muita gente divulgou, saiu filme, tudo, poucas pessoas estudaram. Não sei se foi o caso ou se não, a pessoa realmente se convenceu, ficou imbuída de alguma convicção que não é amparada pela pesquisa, até mesmo porque não são pessoas que têm como mote a pesquisa documental, né? Mais uma entrevista, história oral, essas coisas todas. Bom, então, gente, queria agradecer muito. A gente conversou hoje com o Fábio Koifman, ele que é doutor em História, professor associado da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Quem quiser pesquisar, o Rubens citou diversos livros, tem a história do embaixador da França, como eles já citaram, que também tem relação com a história da família do Rubens, que também esteve com a gente hoje, Rubens Glasberg, jornalista, escritor, autor do livro Os Indesejados, uma história de refugiados no tempo do nazismo. E para quem quiser assistir, quem ainda não assistiu, quiser assistir essa série, Passaporte para a Liberdade, ela está disponível no Globoplay, como a gente falou algumas vezes aqui, é uma baita produção, mistura com cenas históricas, tem boas atuações, bons atores, e a gente vai juntos construindo as nuances dessa história. Então, gente, muito obrigada mais uma vez a vocês por participarem aqui do Eu Com Isso. Bom, o Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.